Olá, tudo bem? Hoje eu vou ministrar uma aula. O tema é as principais mudanças educacionais durante o governo de Getúlio Vargas. Para a gente falar um pouco, vamos falar das duas épocas que Getúlio Vargas esteve no poder, né? 1930 a 1945 e 1951 a 1954. Vou tentar falar um pouco dos dois governos, né? Para a gente entender um pouco. Quando a gente fala da era educacional, né? As mudanças educacionais, a gente tem que entender que Getúlio Vargas entra no poder no mesmo tempo que nos Estados Unidos tem a Revolução a crise de 30, de 1930. Sabendo que nosso país, né, ainda continua, né, e ainda mais no passado era um país subdesenvolvido e com muitas deficiências, né, principalmente educacional. Então, o nível de analfabetismo era grandíssimo, né? Então, na primeira gestão de Getúlio Vargas, ele teve, né, fez alguns... abriu a criação do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, entre outros ministérios, né? Reformas educacionais, né? Que foi a reforma do ensino secundário, né? O primeiro ciclo correspondente à primeira à quarta série, né? O primeiro ciclo compreendia em 4 períodos, né? O segundo ciclo, que antigamente chamava de ginásio ou científico, né? Então, a gente tem que ter em mente que antigamente pessoas que eram alfabetizadas ou mínimo alfabetizadas eram pessoas de classe alta, né? E a gente está falando de um país grande, continental. Então, a população ainda sem meios de educação era muito grande, né? E nesse ensino primário, ele também colocou um ensino primário nacionalista, que todos deveriam ter aquele ensino no país inteiro, né? E teve um ministro, que era o ministro da Educação e da Saúde na época, que ficou durante 11 anos, que é o Capanema, que no Rio de Janeiro a gente tem no centro do Rio um prédio chamado Gustavo Capanema, né, até hoje reconhecido, né? Foi um grande ministério que durou esse tempo todo, né? Alguns dos pensamentos que ele tinha, né, era que a população tinha que ter uma educação mais elevada para servir à nação. O que seria isso? Principalmente a população mais inferior, né? Inferior de dinheiro, né? A população que não tinha muito estudo, então tinha que dar o mínimo necessário para aquelas pessoas, né? Para servir a burguesia. Então, durante esse período, por isso a revolução primária, por isso a reforma do segmento primário, né? As pessoas tinham que, no mínimo, ler e escrever, até para com o objetivo eleitoral de votar, né? Então, esses foram, estou aqui falando do primeiro governo. Também a gente tem que lembrar que o primeiro governo, né, de 1930 a 45, já era visando, assim que a gente fazia um elo com o exterior, né, se 30 a gente tem uma crise, aqui no Brasil, de uma certa forma, reflete, né, de indústria, de falta de ainda suporte técnico. Então, eles queriam essa reforma, né, essa mudança educacional, com o objetivo de
desenvolvimento nacional, né? Então, para isso tem que ter pessoas capacitadas com o mínimo necessário de habilidade, alguma habilidade. E principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de um país, a gente fala muito de indústria, né? Então, indústria, tecnologia, que naquela época ainda estava se criando. E estava em primeiro mandato, né, até 45. Já com visão, se a gente pensar que em 1970 foi a grande boom aqui no Brasil sobre Senai, Senac, ele cria, que existe até hoje, ele cria instituições federais para habilitar pessoas para oferecer a sua mão de obra, né, com salário bem baixo, lógico, para aquele país ser cada vez mais se desenvolver. O objetivo até hoje é isso, né? Ter uma qualificação, né, mínima que seja, para dar o suporte à indústria em geral, né? Então, temos isso, né, desenvolvido. Mesmo no primeiro mandato, né, e com algumas mudanças, né, não mudança, implementação, que antes não existia, né, vamos dizer assim. No segundo mandato dele, 51 a 54, né, que o grande tema, né, a grande campanha é fazer várias movimentações em 5 anos, como se fossem 50 anos, né? Esse foi a demanda, né? Essa foi o chamariz da campanha, né? Só que sobre a área educacional, a gente não teve tanto desenvolvimento. Tivemos outros desenvolvimentos, né? A gente percebe que quando a gente fala de educação, a gente está muito relacionado à política. O que está acontecendo aqui e o que eles estão prevendo de uma certa forma para o futuro, o que está acontecendo no exterior. Então, assim, a gente tem que ter essa base, né? Esse conhecimento que tudo que ocorre aqui vai ter outras demandas, né? Então, no segundo governo foi, né, a década do desenvolvimento industrial, tecnológico, né? Tudo que foi instituído ficou mais firme, mais padronizado, né? Indústrias, né? A educação para aquele povo, para servir a indústria que serve o país e tem crescimento, né? Então, a grande pegada nesse segundo mandato é a qualificação técnica, né? Técnica a nível médio e técnica a nível superior. Então, estou aqui pensando. A gente tem que estar pensando, a gente tem que estar analisando o seguinte: mesmo ele oferecendo no primeiro mandato todas aquelas mudanças que na verdade não foram mudanças, sim abertura de ciclo, né? Sempre com uma demanda de uma camada muito inferior, de uma educação muito inferior. E essa educação, mesmo sendo inferior, não era para todos. Mesmo criando escola, criando abertura, fazendo mudança, estendendo o ensino, ainda não era para todos, né? Como até hoje, infelizmente, ainda não são para todos. No segundo mandato, pelo IBGE, né, pesquisa do IBGE, o Brasil tinha 52% de pessoas analfabetas, né, que não sabiam ler nem escrever. Então, com todo mesmo esse funcionamento, ainda não conseguiu atingir vamos falar, né, a camada, a metade ou um pouco mais desse desenvolvimento, né? Sobre esse segundo mandato, né, a gente tem que ver que
além de algumas, criaram-se, né, instituições, como eu falei anteriormente, federais, de ensino para qualificar aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas eram qualificadas por cursos técnicos ou curso a nível superior, né, para servir a indústria. Só que eram específicas, eram racionais, eram focadas em uma única função e não um conhecimento amplo. Por quê? Porque queriam o desenvolvimento do país, né? E não com um conhecimento amplo. Porém, né, nessa época, no segundo mandato, assim como o Senai, Senac, também foi criado o CAPES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, BNDES, CNPq, que existe até hoje. Então, as instituições que hoje ainda serve o governo e serve ainda a população, foi criado naquela época. Então, se a gente for pontuar aqui o que foi de bom em relação à educação, foi essas instituições, né, de pesquisa, de desenvolvimento, né, mas de escola, de desenvolvimento, de leitura, desenvolvimento amplo, a gente não teve, né? Teve para o país, né? Instituições que daria suporte para aquele país desenvolver-se e não para o povo, que isso é uma grande diferença. É bom lembrar que em 53, né, 1953, ainda estamos no segundo mandato, desmembrou o Ministério da Educação com a Saúde. No primeiro mandato é lançado, é inaugurado o Ministério da Educação e da Saúde. Depois, no segundo momento, que é o segundo mandato, tem esse desmembramento, né? Sabendo que todos esses anos, de 30, 45, 51 a 54, houveram vários eventos. Um dos principais em relação à educação foram os pioneiros da educação nova, que é de 32. O que foi isso exatamente? Foram filósofos da época, pensadores, educadores que se juntaram, né? E não estavam mais de acordo com aquela educação daquela época, né? Por isso que no primeiro mandato tem várias revoluções, vamos dizer assim, educacional, várias mudanças em implementação, porque naquela época eles, a gente não aceita mais isso, vamos tentar mudar, né? Vamos tentar dar alguma coisa para o povo, porque eram mais do que a metade analfabetos, né? Um país grande e de poucas pessoas que tinham algum desenvolvimento intelectual. Então, teve essa revolução, vamos dizer assim, teve esse manifesto, né? Não revolução, esse manifesto sobre a educação aqui no Brasil. Quando a gente fala, quando a gente fala no segundo mandato, quando a gente fala sobre educação, a gente tem que sempre lembrar que existia um trabalho manual vezes um trabalho intelectual. Então, quando eu falo aqui sobre a questão de empresas, de indústrias, é focado naquela massa de pessoas para um trabalho manual, que você não precisa pensar muito, você precisa saber lidar com aquela máquina, o que tem que fazer, e você não pensa muito, né? Você só faz o que é pedido. Então, mesmo tendo todas essas mudanças na educação, era ainda muito pouca. Ainda é muito pouca para aquela situação, sabendo que mais do que a metade da população era analfabeta. Então, era para servir, né? Então, tinha a camada da burguesia e a camada de uma população
ainda muito primária. Lógico que mais adiante, a gente está indo até 54, a gente fala de 1970, até antes, 64, a gente sabe que teve o golpe militar. Antes um pouco desse golpe militar, várias pessoas, tanto aqui, um pouco mais cedo, no exterior, nos Estados Unidos, revoluções, encontro de pessoas para pedir os seus direitos, né? Um trabalho quase escravo, né? E recebia muito pouco por tanto que fazia, né? Então teve várias outras revoluções, manifestos, né? De direitos, né? De desenvolvimento do trabalho como pessoas, né? É isso. Então a gente dei aqui um panorâmico sobre a situação, né, do Brasil, um pouquinho no exterior, para a gente ter que caminhar isso junto, para a gente entender o que tem hoje, né, o que aconteceu na época e o que nós temos hoje, né. Então, quando a gente fala, agora tem 2 ou 3 anos que estendeu, né, a educação infantil, né, que é direito da criança. Antes eram 8 anos de ensino fundamental, e aí estende mais um ano. Isso é uma grande luta, é um grande desafio para a educação, é um grande desenvolvimento, né? Então, naquele período de 4 anos, de 0 a 4, que não tinha ainda escola, né? A criança não tinha direito à escola, que agora tem. Então, assim, se a gente comparar o que nós temos hoje para o que tinha antes, a gente teve uma grande mudança boa, né? Não querendo entrar em questões políticas, né? Mas a gente teve um desenvolvimento educacional bom, de uma certa forma, com muita luta, principalmente das pessoas da classe, né? Professores, graças a Deus, né? Por pensadores, e ainda temos, né? E há muitas coisas a galgar, né? E teve agora, por último, né, que foi a concretização permanente do Fundeb, né? Acho que é um grande ganho para a educação. A gente não vai estar toda hora querer colocar isso em votação, se vai ter o Fundeb, se não vai ter. O que seria o Fundeb, só para a gente saber aqui, que é um bem, recursos que financia, né? Salário de professores, de técnicos, né? Um suporte para a educação, um dinheiro do governo federal que dá para a educação. Enfim, essa é a nossa primeira aula. Fizemos um panorâmico de toda a situação que nós passamos, e vamos nos aprofundar nas próximas aulas, né? Mas para vocês entenderem que teve um grande caminhar do que a gente se encontra hoje, né? E se a gente tiver entre saldos positivos e negativos, hoje temos muito mais saldos positivos, mas teve um começo ainda com uma visão muito tradicional e limitada, né? Acredito que um pouco diferente hoje. Hoje temos ainda uma ampliação da educação, né? De universidades, de escola, como eu falei sobre a educação infantil, está mais ampla, né? Coloca a criança cada vez mais nova na escola, né? E é isso. Para a semana que vem, para as outras aulas, vamos nos aprofundar mais especificamente em cada assunto. Ok? Um abraço, até mais.